Olá pessoal, boa noite. Vamos hoje então, para mais uma aula. Então hoje, a partir dessa aula, a gente vai começar a entrar um pouquinho na radiologia, propriamente dita, tá? Porque até agora a gente tinha visto, os dentes, a odontologia no geral. E a partir de hoje, então, a gente vai ver um pouquinho da história da radiologia e da importância dela, a importância da radiologia, dentro da odontologia. Onde que a radiologia ela vai se encaixar na odontologia, tá bom? Então vamos começar um pouquinho falando da história, que tudo começou lá em 1895, com o professor Röntgen, onde, no meio lá das suas experiências, com os raios catódicos, ele descobriu um novo tipo de raio. E por desconhecer a origem, desses raios, desse novo tipo de raio, ele chamou esses raios de raio X. A primeira radiografia, então, foi realizada no dia 22 de dezembro, um mês depois da descoberta dos raios X. E o que aconteceu? Nesse dia, Röntgen, então, ele colocou a mão, da sua esposa, da Ana Berta Röntgen, num chassi, com um filme radiográfico, filme fotográfico, filme radiográfico não existia ainda, fazendo incidir, então, uma radiação proveniente do tubo por cerca de 15 minutos. Então, ele colocou a mão da esposa lá no chassi e disparou radiação por 15 minutos. E assim que ele revelou o filme fotográfico, ele conseguiu enxergar então, os ossos da mão da sua esposa, como a gente pode ver aqui, ó, na imagem. Aqui, ó. Então aí ele, após revelar então, o filme fotográfico, ele enxergou, a mão esquerda da sua esposa. Até aqui está o anel dela. E foi assim então que foi feita a primeira radiografia. E cerca de 20 dias após o descobrimento do raio-x, o Dr. Otto fez a primeira radiografia dental. Então foi bem rapidinho também. E essa radiografia foi conseguida utilizando uma placa de vidro com emulsão radiográfica, que vai fazer o papel do filme fotográfico, a emulsão radiográfica, envolvida em papel preto e um lençol de borracha. E ele fez uma radiografia da sua própria boca e com tempo de exposição de 25 minutos. Olha só, hoje a gente não usa nem um segundo para fazer a exposição. Imagina 25 minutos. E aqui, ó, a gente consegue enxergar, ó. Essa aqui é a radiografia, tá? Então, ó, aqui são os incisivos inferiores, os incisivos, ó, incisivo central, incisivo lateral, incisivo central, incisivo lateral superiores. A gente já vê, perda óssea aqui, ó, já vamos. E aqui os molares, ó, aqui um molar, outro molar, aqui tem uma falha de dente. E aqui também, não ficou total centralizada, mas já deu pra ver que dá pra enxergar, sair alguma imagem. E Röntgen, então, pela sua descoberta, ele recebeu o primeiro Nobel de Física em 1901. Pois, então, a descoberta da radiologia foi uma revolução na medicina, porque foi a primeira vez, que a gente conseguiu enxergar dentro do corpo humano sem precisar cortar, sem precisar ser por um acesso cirúrgico. A gente conseguiu enxergar o que tinha dentro do corpo humano sem precisar de cirurgia. E aqui, só por questão de curiosidade, como naquela época tudo utilizava-se muita carta, e então aqui estão alguns dos selos emitidos por diversos países em homenagem a Röntgen e sua descoberta. E esse senhorzinho simpático aqui é Edmund Kells,
é um dentista americano e foi o primeiro profissional da área da odontologia que se dedicou, né, a utilizar os raios-x na sua rotina, no seu dia a dia, né, como um elemento indispensável ali para o diagnóstico, para o exame clínico. Em seu trabalho, publicado em 1899, então bem recente, né, as descobertas ali 4 anos depois, o Edmund Kells ele já fazia então a importância do posicionamento na radiografia, né, a importância de se tomar uma radiografia usando ângulos corretos, posicionadores padronizados para o filme radiográfico, para não haver distorção na imagem, né? Então aqui, ó, ele trabalhando, né, com as suas secretárias e após administrar incontáveis radiografias sem nenhuma proteção, certo? Porque, né, até então os efeitos nocivos da radiação não eram conhecidos, certo? Então ele foi trabalhando sem nenhuma proteção até que esses efeitos começaram a aparecer. Kells sofreu então inúmeras queimaduras. Teve inicialmente amputados 3 dedos da mão esquerda, até perder a mão esquerda de uma vez, e mais tarde teve que amputar o seu braço esquerdo. Então ele perdeu os dedos, perdeu a mão e depois acabou perdendo o braço. E com o passar dos anos, a sua mão direita também foi afetada pela radiação. E sua batalha de 20 anos contra os efeitos adversos do raio-x, após agonizantes dores e 42 cirurgias e enxertos de pele, ele chegou ao fim ao seu suicídio. Então, imagina, né? Trabalhando ali com a radiografia, né? Um instrumento de trabalho novo, sem saber dos efeitos adversos, né? Os efeitos nocivos, com exposições altíssimas, né? Como a gente viu lá, a primeira foi de 25 minutos. Então, veio as consequências. E até que ele não aguentou e acabou se suicidando. Röntgen também, né, faleceu em 1923, vitimado por um tumor maligno no duodeno. E também, possivelmente, né, foi devido a uma grande quantidade de radiação recebida nessa região, durante os estudos do raio-x. E no Brasil, apenas 3 anos depois da descoberta, né, de Röntgen, da descoberta dos raios-x, né, então em 1898, Dr. José Carlos Ferreira adquiriu um aparelho de raio-x. E o aparelho ele foi levado do porto do Rio de Janeiro até a cidade de Formiga, Minas Gerais, em um lombo de burro. E o Dr. José Carlos, né, ele também faleceu em 1912 com um diagnóstico de aneurisma cerebral, talvez também provocado pela ação do raio-x. Aqui, pessoal, faz uns 2 anos atrás eu estive no Museu da Odontologia e vou mostrar para vocês, por título de curiosidade, algumas cadeiras e alguns aparelhos de raio-x também, tá? Então aqui, ó, 1910, o aparelho de raio-x aqui no fundo, tá? E a cadeira. Aqui o aparelho de raio-x de 1920, olha que lindo. Parece uma máquina do tempo. Aqui, ó, o aparelho de raio-x de 1930. Aqui também de 1930, aqui a cadeira, né, do dentista. Olha como mudou as coisas, né? A cuspideira e aqui o aparelho de raio-x. Aqui 1960, aqui o aparelho de raio-x, ó. Aqui a cadeira, os equipamentos, tudo meio diferente do que é hoje, né? Meio assustador. E por isso, né, dá pra entender porque as pessoas tinham medo de dentista. Opa. Não pode ficar. E a evolução dos equipamentos,
né, dos equipamentos de raio-x permitiu um maior conhecimento anatômico e funcional das estruturas do organismo humano. E a procura por uma melhor resolução de imagem possibilitou a criação de aparelhos cada vez mais sofisticados. Então, o raio-x, desde que ele foi descoberto, ele vem cada dia mais sendo mais sofisticado, mais inovador, né? E a partir dele foi então que surgiram, né, outros métodos de diagnóstico, como a tomografia computadorizada, o ultrassom, a ressonância magnética, que são todos, né, aparelhos que a gente consegue enxergar o interior do nosso corpo para fazer, né, diagnósticos mais precisos. E qual é a importância da radiologia na odontologia? Onde que a radiologia entra na odontologia, né? Qual que é a importância da radiologia? Então, as radiografias, elas são os elementos indispensáveis no exame clínico, né? É um meio onde a gente consegue, né, complementar os diagnósticos, né, de diferentes patologias. Então, muitas vezes, a gente não consegue enxergar só olhando ali no exame clínico, né? Então, aí é pedido um exame radiográfico para auxiliar no diagnóstico, fazer diagnósticos precisos, né? E não ter erro de tratamento. Então, é através de uma radiografia que se pode ver o que está intraósseo, né? O que está dentro do osso. Então, lembra, a coroa é a que fica, né, para fora do osso, é o que a gente consegue enxergar, onde a gente escova os dentes, é a coroa. E a raiz, ela tá lá dentro do osso. Então, é só com a radiografia que a gente consegue enxergar a raiz do dente, né? A não ser que seja feita uma extração de dente, daí a gente vai conseguir enxergar, mas ninguém quer extrair o dente, né? E também é utilizada para avaliar a resposta do tratamento. O que quer dizer isso? Se o tratamento deu certo ou não, né? A gente tira uma radiografia e consegue acompanhar. Então, vamos falar um pouquinho quais são as principais radiografias utilizadas na odontologia. A radiografia panorâmica, tá? Que é aquela onde a gente vai enxergar a boca toda, todos os dentes da boca, tá? E as estruturas que, né, anatômicas ali, a mandíbula, né? Aqui o nariz, tá bom? E todos os dentes. É uma radiografia geral. A radiografia periapical, tá? O que é a radiografia periapical? É a radiografia que ela vai pegar o dente como um todo, tá? O dente inteiro, ó, tanto a coroa quanto a raiz, tá? De determinadas regiões. E a radiografia interproximal. O que é a radiografia interproximal? Ela vai radiografar a coroa dos dentes, ó. O foco dela principal é radiografar a coroa dos dentes. E ela vai pegar tanto os dentes superiores quanto os dentes inferiores, tá? E vai pegar apenas a coroa do dente. Bom, pessoal, isso aqui vocês têm que saber, tá? Isso aqui é questão de prova, já pode anotar aí, tá? Então, as principais radiografias, a radiografia panorâmica, que é a radiografia, né, que a gente consegue ter uma visão geral da arcada, tá bom? Mas ela não substitui essas duas radiografias aqui, tá? Porque ela tem uma distorção um pouco grande. Então, se a gente precisa de um diagnóstico mais preciso, tem que utilizar a periapical, que vai pegar o dente como um todo, tanto coroa quanto raiz, e a radiografia interproximal, que ela vai pegar apenas a coroa dos dentes, tá? E vai pegar os dentes superiores e inferiores numa mesma radiografia. Então, onde que a gente utiliza, né? Em quais áreas, em quais momentos a gente vai utilizar a radiologia, né? Vai pedir um exame radiográfico para o paciente. Em diagnóstico de cárie, tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui é uma cárie, ó.
tá? Tá vendo que tem uma descontinuidade? Aqui também, ó, uma cárie oculta, ó. A gente olha no exame, né, no exame clínico, né, vendo aqui apenas por cima, a gente não enxerga. Aí a gente faz uma radiografia e a bonita tá lá, tá? Essa parte mais escura, ó, aqui também, tá bom? Aqui, ó, também tem uma cárie, tá? Isso aqui, pessoal, é um tratamento de canal, tá? Por exemplo, aqui, lembra o que é aqui? A cavidade pulpar, certo? Então, aqui a cavidade pulpar, ó, o dente tá vivo, né? Tá correndo sangue aqui dentro. E quando a gente faz o tratamento de canal, né, que a gente tira o nervo daqui, né, limpa e coloca um material para não ficar o espaço ali, né, para não proliferar bactéria. Diagnóstico de doença periodontal, esse a gente já viu lá na primeira aula, né, que é aquela doença da gengiva, em que os dentes ficam mole, tá? Então, a gente consegue ver quanto de osso, ó, que perdeu, tá? A gente consegue fazer um acompanhamento. Então, eu tirei uma radiografia hoje, uma radiografia o mês que vem, uma radiografia no próximo mês. Eu consigo ver a evolução dessa doença, se continua perdendo osso ou se estabilizou, tá? Ganhar osso não ganha mais, o que perdeu, perdeu. Mas a gente consegue avaliar a resposta do tratamento, certo? Se o tratamento está dando certo, se estabilizou aquela perda óssea ou não, se continua perdendo osso, através dos exames radiográficos, tá? Aqui também, ó, o osso está aqui embaixo, ó. Perdeu tudo. Aqui também é uma perda óssea. Aqui é o osso normal, né, ó. Aqui, ó, até perto da coroa. E aqui é a perda óssea. O osso devia estar aqui, ó. Aqui, nesse nível. Aqui e aqui. Olha só quanto já perdeu. Para realização do tratamento de canal, tá? Então, não é possível tratar canal sem a radiografia. Os dois ali andam de mãos dadas. Por quê? Tratar o canal, a gente vai tratar a raiz do dente. A raiz do dente a gente só consegue enxergar com a radiografia. Então, tratamento de canal inteiro, antes, durante o tratamento, depois, para saber se o tratamento deu certo, sempre com o exame radiográfico aliado, tá? Então, aqui, ó, o tratamento de canal, tá? Aqui é um dente não tratado com canal, um dente vital, um dente normal. E aqui um dente, né, que precisou de um tratamento de canal. Aqui, este e este também, tá bom? No planejamento de implantes, tá? Então, aqui ó, uma radiografia panorâmica. Onde que eu vou colocar o implante, tá? Ó, essa raizinha tem que extrair. O que precisa extrair? Onde precisa colocar? Tem osso para colocar o implante, né? Tudo isso a gente consegue ver com a radiografia. Averiguar se o tratamento foi correto, né? Aqui, ó. Já colocou o implante. Aqui já tá, né? Com o dentinho. Deu certo o tratamento, né? O implante ficou bem posicionado, ficou na posição correta, osso integrou, tá inflamado. Então, tudo isso a gente consegue enxergar com radiografia, porque o implante ele tá lá dentro do osso, né? Como que eu vou enxergar? Só com a radiografia. Aqui, ó, né? Então, aqui, um paciente desdentado, né? Sem dente nenhum, a gente consegue fazer o planejamento da cirurgia. Quantos implantes eu vou precisar? Quantos implantes eu consigo colocar? Qual que é a altura óssea? Quanto de osso eu tenho para colocar o implante? E aqui depois de colocado, ó, certo? Então, esse aqui são vários implantes. Aqui também, essa barra. E aqui vai uma prótese, né? Em cima dessa barra aqui, ó, uma prótese total, né? Uma chapa, que a gente fala, né? Ela fica fixa nos implantes, então a gente não tira para lavar, tira para dormir, não, ela fica ali. E aí, periodicamente, a cada 6 meses, 1 ano,
o paciente vai no dentista, o dentista tira toda aquela estrutura, limpa tudo ali por baixo e coloca de novo. Mas isso não quer dizer que o paciente não tem que escovar o dente. Tem que escovar os dentes, tem o jeito certo de higienizar entre os implantes, tá? Ele só vai no dentista para fazer uma limpeza mais profunda, né? Igual a quando a gente também precisa fazer uma limpeza nos dentes, né? Porque tem coisa que só a escovação não tira, né? No planejamento de cirurgias, então a extração do siso, né? Um exemplo, aqui ó, os terceiros molares, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui, né? 18, 28, 38 e 48. Então, ó, com a radiografia, ó, a gente consegue enxergar a posição do dente. Se ele está deitado, se ele está em pé, se está próximo aqui, ó, muito próximo do dente da frente, aqui também, ó, tá? A gente consegue enxergar, né, a posição dele e planejar essa cirurgia, para não ter surpresa, né? Na ortodontia, né, na colocação de aparelhos, tá? O acompanhamento também, né, para ver se o tratamento tá dando certo ou não. Também a gente utiliza a radiografia. A teleradiografia, né, que a gente vai ver mais para frente, que é a radiografia lateral, né, são as radiografias extrabucais. Também, ó, muito utilizada na colocação de aparelho, tá? Então, olha aqui. Você vê, né? Os dentes superiores bem à frente dos dentes inferiores. E aqui já mais certinho, tá? A gente consegue também ter esse acompanhamento e planejamento do caso. Então, a radiologia odontológica, ela tem sido uma ferramenta essencial no tratamento dentário, tornando-se um dos pilares no avanço da odontologia moderna. Então, hoje em dia, né, a gente não... uma odontologia sem a radiologia é uma odontologia, como que eu posso dizer? É uma odontologia fraca, assim, né? Não tá completa, né? Para se fazer diagnósticos, planos de tratamento, acompanhamento. A odontologia e a radiologia, elas andam de braços dados. E, né, com os recursos radiológicos, é possível o dentista programar melhor o tratamento do paciente, oferecer um serviço eficiente e de qualidade, porque a gente acertando o diagnóstico, a gente acerta o tratamento, né? E o paciente fica satisfeito. Agora, se a gente erra o diagnóstico, um tratamento não dá certo, o paciente sai insatisfeito, né? Com dor e tudo mais. Então, a odontologia e a radiologia, elas estão intimamente ligadas. Pessoal, nossa aula de hoje é isso. Então, eu estou online lá na plataforma do Google Classroom, no horário da aula. E vão me mandando as dúvidas lá nos comentários. Vamos, né, interagindo, para a gente interagir mais. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada.